irmãos? Vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração pelos nossos irmãos que, infelizmente, não podem estar congregando conosco por motivo de doença ou por qualquer outro motivo. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Deus, nós queremos, Pai, rogar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, Pai, que têm passado por momentos difíceis, alguns de doença, outros, Pai, estão se disponibilizando para ajudar seus parentes. Ó Deus, estão impossibilitados de virem à casa do Senhor para te adorar. Que o Senhor, ó Deus, nessas dificuldades não nos deixe jamais desanimar, Senhor. Antes nós rogamos ao Senhor que possa os fortalecer, Pai, com a Tua graça, com a Tua bondade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto, ó Deus, o Senhor nos sustenta em vida, com saúde. Todos nós que estamos aqui presentes, Pai, a ir, ó Deus, até esses irmãos e a ver, ó Deus, estender a destra a eles. Que nós venhamos, de fato, fazer aquilo que o Senhor nos orienta na Tua palavra, a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. E que nas dificuldades, Pai, todos nós, Pai, sejamos os Teus braços, ó Pai, os Teus ombros, amigos, estendendo aos nossos irmãos. Abençoa-nos, Pai. Pedimos que o Senhor também possa trazer cura a Deus àqueles, Pai, que necessitam. Aqueles que estão doentes, Pai, que o Senhor possa os fortalecer. E que eles, Pai, possam testemunhar dos Teus feitos em suas vidas. E Te glorificar, Pai, pois essa é a razão da nossa existência. Conduza-nos, Deus, em tudo quanto formos fazer no nosso dia a dia. Colocamos também, Pai, a vida dos nossos governantes na Tua mão, pedindo, Deus, que o Senhor possa incliná-los, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor quer. E, ó Deus, que eles possam fazer e cumprir o propósito da sua existência, que é governar, ó Deus, para o bem do povo e para o povo. Pai, não nos importa, ó Deus, aquilo que está à nossa vista. Nós sabemos que o Senhor é o Rei do universo. E mesmo que nós não vejamos, ó Deus, nenhuma sombra e nenhum vislumbre de melhora, nós cremos, Pai, que no trono do universo o Senhor está sentado e tudo acontece como o Senhor quer. Por isso, Deus, mesmo em meio às dificuldades, nós Te louvamos e pedimos a Sua bênção sobre a vida dos nossos governantes. Essa oração, Deus, que nós fazemos a Ti em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Algum tempo atrás, nós vínhamos fazendo a exposição e fizemos toda a exposição do capítulo 1 até o capítulo 6, onde nós vimos a narrativa histórica do livro de Daniel. Hoje nós entraremos e, a partir de então, até o final do livro, na mercê do Senhor, veremos ali as visões do profeta. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, em visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas,
e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal, e se abriu os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo,
magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, depois de 2 tempos e a metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Deus, nós lhe pedimos, Pai, a iluminação para compreendermos esse texto, que para muitos hoje é um texto difícil, um texto complicado, mas que o Senhor traz uma mensagem simples e consoladora para cada um de nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos desde o início do capítulo do livro de Daniel, nós vimos que um dos propósitos do livro de Daniel é falar ou trazer consolo para aquelas pessoas que estavam vivendo exiladas no reino da Babilônia. Então, nós precisamos considerar, para que possamos entender aqui o contexto e também qual é o propósito das visões, nós precisamos considerar todo o contexto que Daniel estava inserido. E no livro de Daniel, meus irmãos, até o capítulo 6, nós vimos que era uma narrativa histórica e que aqui o tema ou o assunto e o estilo literário, ele muda completamente. Nós não estamos falando aqui de uma narrativa histórica que tinha como um propósito consolar aquelas pessoas que estavam vivendo sobre um reino opressor. Um reino que era contra a cultura e completamente destrutivo aos judeus. Então, no capítulo 7, nós vamos perceber que aqui a linha do tempo também, ela está diferente. Nós vamos perceber que aqui Daniel ele começa a falar do reino de Belsazar, que provavelmente foi um bisneto ou neto de Nabucodonosor, um dos principais ou principal reino, o rei da Babilônia. E nós vamos ver que ele fala sobre o reinado de Belsazar, de Dario e de Ciro. Então, meus irmãos, nós precisamos considerar algumas coisas que são preliminares e fundamentais para que nós possamos entender essa passagem. Primeiro é o gênero literário. Por quê? Aqui não é uma narrativa, mas agora nós vamos lidar com uma literatura que nós chamamos de apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela está muito presente no Antigo Testamento também. Nós não temos somente o livro do Apocalipse, que fala a respeito das coisas do fim, mas esse gênero literário, ele já vem apresentado desde o Antigo Testamento, como, por exemplo, em Daniel, o profeta Isaías, também ele fala a respeito da escatologia, de escatologia também, e ele fala a respeito de coisas que se cumprirão no fim, ou coisas que se cumprirão na história. E esse tipo de literatura, meus irmãos, ela trabalha com muitos símbolos. E símbolos não podem ser interpretados jamais de forma literal. Nos símbolos não podem ser tratados ou interpretados de forma literal. Eles devem ser interpretados de forma de analogias ou de comparações, que se faz, obviamente, olhando para a história anterior ou para a história que virá, ou para aquilo que o Senhor promete que virá. Então, o objetivo da literatura apocalíptica não é também descrever os eventos sequencialmente como eles vão acontecer. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque às vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse com suas figuras, e várias figuras, e nós entendemos que aqueles eventos estão cronologicamente organizados e aquilo ali vai ser a forma com que virá o fim. Não. O propósito da literatura apocalíptica não é trazer uma cronologia precisa, mas é trazer ou provocar uma expressão profunda e chamar
um chamado impactante para a vida dos seus ouvintes. Então, por isso, nós vamos ver muitas figuras presentes. E o grande propósito, meus irmãos, da literatura não é nos causar medo a respeito do fim, mas é trazer consolo e conforto para o povo. Porque nós vivemos numa cultura hostil. E essa literatura é para trazer esperança para nós, assim como trouxe para o povo que estava exilado na Babilônia. Então, essa literatura também, ela carrega algumas características, que é, por exemplo, o avanço do mal no mundo. Nós percebemos aqui no texto que nós lemos, essas bestas agitadas e ferozes, como mostrando para nós que o reino do mal, ele está agitado e crescente, mas nós vemos também a vinda do ancião de dias, que veio e julga essas nações, ou julga esses reinos, e triunfa no final. Então você vai perceber que essa narrativa, ela acompanha isso. E especialmente esse texto, em analogia ou em paralelo com o texto do capítulo 2 de Daniel, nós vamos ver que Daniel, no capítulo 2, o verso 44, ele vai dizer assim a respeito daquela estátua, que nos dias desses reinos, Deus suscitará um reino que não será jamais destruído. Então você percebe que tanto naquela visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2, quanto na figura desses animais, existe um contraste presente aqui. E nós vamos ver que em ambas elas, o reino dos céus, o reino cresce, ele prevalece, ele se estabelece e não mais é destruído. Então, o propósito do livro também é algo importante que nós devemos considerar, porque Daniel escreve para o povo exilado na Babilônia. E, meus irmãos, perder o contexto das literaturas apocalípticas é perder o propósito também do livro, porque esses livros foram escritos para um público, eles não foram escritos para pessoas que estavam longe daquela realidade. Exatamente a mesma coisa quando nós abordamos o Apocalipse. Para entendermos o Apocalipse, nós temos que entender que ele foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Se nós perdermos isso de vista, nós perdemos todo o livro de Apocalipse também. Então, nós temos que perceber e considerar o contexto em que o texto foi escrito. E entrando agora na narrativa, queridos, na visão de Daniel, no capítulo 7, nós vamos ver que o primeiro versículo, Daniel ele vai dizer que estava no reinado de Belsazar, que era rei da Babilônia, e foi um reinado curto, onde nós vimos que esse rei esbanjava suas vidas, e Daniel estava vivendo nesse período no apagar das luzes do Império Babilônico. Era o final, estava ali no curso dos últimos dias do reino da Babilônia e o começo do Império Medo-Persa. E, meus irmãos, Daniel ele registra nessa visão, não toda a visão com todos os detalhes, mas o versículo 1 diz que ele faz uma suma, ou seja, ele junta tudo e faz uma suma de tudo aquilo que ele viu naquela visão e naqueles sonhos que perturbaram ele. E, meus irmãos, o capítulo 7, ele deve ser visto aqui como um paralelo ao capítulo 2 que nós já observamos. E no capítulo 2 nós vimos que Nabucodonosor havia sido perturbado por uma visão de uma estátua enorme e colossal, que tinha a cabeça de ouro, os braços e os peitos de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E naquela visão, meus irmãos, Daniel, interpretando para Nabucodonosor, diz que aquela visão daquela estátua eram reinos que seriam reinos sucessivos, que seriam reinos que um viria após o outro e que estariam elencados na seguinte posição. O primeiro reino, a cabeça de ouro, seria a Babilônia. O segundo, os braços de prata, seriam o Império Medo-Persa. O terceiro, o ventre e os quadris de bronze, seriam o Império Macedônio e Grego. E o quarto, que seriam as pernas de ferro e os pés de ferro e barro,
seriam o Império Romano. Então, os animais que nós vemos aqui elencados no capítulo 7 de Daniel, meus irmãos, nós interpretamos como sendo os mesmos impérios que são apresentados aqui como animais. São os mesmos impérios. E muitos comentaristas, meus irmãos, são unânimes em ver que essa é a melhor interpretação se nós seguirmos o princípio hermenêutico de que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, as semelhanças que existem tanto de um texto quanto do outro são claras. São os mesmos elementos presentes, a interpretação, inclusive, é a mesma que Daniel recebe ali a partir do versículo 17. Ele diz que são reinos, que os animais são correspondentes a reinos, e assim, meus irmãos, nós iremos interpretar esses animais. E segundo ponto que nós vemos no texto, a partir do verso 2, Daniel ele vai falar sobre a fúria dos reinos humanos contra o reino eterno. Porque nós, às vezes, imaginamos que os reinos da terra, eles são amigáveis ao reino de Deus. Mas, na verdade, eles são o oposto. Eles vivem em guerra contra o reino do Senhor. E o verso 2, ele vai dizer assim, falando Daniel, e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar. E essa figura, queridos, de mar agitado, ela corresponde exatamente à rebelião, a um tumulto, a caos formado pelos homens. Por exemplo, Isaías 57, o verso 20 diz que, mas o perverso são como um mar agitado, que não se podem aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. E várias vezes a Sagrada Escritura vai utilizar esse tipo de linguagem para se referir a homens que vivem em rebelião contra o Senhor, a homens que declaram guerra direta ao Deus do céu. E Daniel, ele começa aqui a descrever, depois disso, meus irmãos, todos os animais e as bestas que surgiram. A primeira, do verso 4, é um leão alado, um leão com asas. Um leão com asas, meus irmãos, que mostra claramente a figura daquilo que nós falamos, que é da Babilônia. E, inclusive, queridos, a figura, ela não é algo que, como eu já disse, é algo comparativo. Porque a figura que representava, inclusive, nos portões de Isharte, que eram os portões da Babilônia, foi-se encontrado resquícios arqueológicos de leões com asas. Então, Daniel não usa figuras desconectadas, não eram figuras sem nenhuma analogia. Então, a figura que representava a Babilônia, aqui, que na estátua era a cabeça de ouro, meus irmãos, é a figura de um leão alado, com asas. Isso mostrava o seu grande poder e velocidade para dominar os povos. Era um povo conhecido por essa imagem, por fúria, velocidade e brutalidade para dominar os seus inimigos. Mas algo interessante acontece com ele ainda no versículo 4. Esse leão alado, ele foi arrancado as asas e foi levado da terra e posto em pés, em 2 pés. Meus irmãos, esse arrancar das suas asas aqui, provavelmente esteja se referindo a um período de humilhação que Nabucodonosor passou quando virou como um animal. Alguns comentaristas fazem essa analogia, e ao passo que o levantar sobre os pés, aí como de homens, e lhe foi dada mente de homem, se referem provavelmente à conversão de Nabucodonosor ao Senhor, depois daquele período longo que ele esteve humilhado como um animal, pastando. Então, essa é a figura da Babilônia. A segunda besta, meus irmãos, ela é apresentada de forma mais simples. Ela é apenas um urso, que aparentemente tem um dos seus lados mais forte, que se levanta primeiro de dos seus lados. Isso mostrando, provavelmente, o desequilíbrio que existia no Império Medo-Persa, que os lados persas sempre foi mais forte do que o lado medo-persa. Então,
essas 3 costelas que ele está na boca mostra a sua ferocidade ou a sua vontade de devorar muitas nações. Mas aqui também nós vamos ver que ele é dado uma ordem a ele: levanta e devora muita carne. E aqui, queridos, a gente não tem como interpretar quem que deu a ordem para esse urso. Não temos como saber quem deu a ordem para o urso. Então, nós sabemos que ele era um urso feroz e que o seu apetite era a conquista. Mas a terceira besta, que é apresentada aí para nós no versículo 6, ela era semelhante a um leopardo com 4 asas. Então você já percebe que, diferentemente do leão, que era rápido para dominar e forte, o leopardo aqui ele é muito mais rápido, e possui também 4 cabeças. Aqui esse império refere-se ao Império Grego, mais especificamente sobre o domínio de Alexandre o Grande, que teve o seu império desenvolvido de uma forma assustadora, e que com 33 anos ele havia dominado muito território, praticamente todo mundo conhecido na época havia sido dominado por Alexandre o Grande. E as 4 cabeças, meus irmãos, nesse império, provavelmente a se refira quando Alexandre o Grande morre, o seu império é dividido nos seus 4 generais, que são conhecidos como os Ptolomeus, os Seleucidas, os Atalidas e os Antígonas. Então, as 4 cabeças dessa besta se referem a esses 4 generais que governaram todo o império depois de Alexandre o Grande. E a 4ª besta, aqui ela é descrita como um animal, meus irmãos, terrível. Mas perceba também que o autor ele não se refere a nenhum animal da criação. Essa besta era tão terrível que ele não consegue nenhum paralelo na criação do Senhor que ele possa se referir. Ela é completamente indescritível, espantosa, e ela tem chifres, ela tem dentes de bronze, e ela faz coisas terríveis. Esse império, meus irmãos, está se referindo ao império da Babilônia. Mas nesse meio império, irmãos, surge um pequeno chifre. Um pequeno chifre que destrói outros 3 chifres e que fala coisas grandes, coisas insolentes, coisas contra o Senhor, que nós vemos na interpretação que Daniel recebe. Quem será esse chifre? E aqui, queridos, aqui envolve mais uma vez algumas especulações, porque nós estamos há muitos anos de distância do texto. Há mais de 2.500 anos de distância do texto. E nós temos que reconhecer as limitações que essa distância nos coloca. E existem algumas interpretações, como, por exemplo, que esse pequeno chifre poderia ser um Ciro que governou o Império Romano, chamado Antíoco Epifânio, que foi um dos piores líderes do Império Romano, que causou ou que fez coisas terríveis contra os judeus. Como, por exemplo, ele chegou ao ponto de sacrificar um porco no altar do templo. O porco, os irmãos sabem que é um animal imundo para os judeus. Eles não cultivam sequer porco em Jerusalém. E ele faz essas coisas, e faz coisas terríveis mais, que vai culminar numa revolta, meus irmãos, conhecida como a revolta dos Macabeus. Esse aí, provavelmente, você já deve ter ouvido sobre ele, a revolta dos Macabeus, que são 2 livros que compõem o cânon dos romanistas. Então, esses 2 livros, eles são um contexto histórico do que se passou na revolta contra Antíoco Epifânio. E uma outra interpretação possível seja a figura do imperador. O imperador romano é aquela figura que faz oposição aberta a Deus e a todos os judeus e a todos os cristãos que existiam. É uma figura possível. Outra interpretação seria o anticristo escatológico, ou seja, uma figura mais distante, aquele que viria ou que se manifestaria no final dos tempos. Meus irmãos, mas enfim, eu acredito que não é esse o ponto que Daniel quer deixar aqui para nós. Daniel não quer que nós venhamos empreender muito tempo procurando quem será esse chifre, porque ele é dada
tanta importância ou tanto destaque aqui. Não é esse o ponto. Meus irmãos, o ponto de Daniel, nesse primeiro ponto, até o verso 8, é mostrar para nós que os reinos do mundo, eles estão em constante revolta, em constante oposição e brutalidade contra os filhos do Senhor, contra o povo do Senhor. E mesmo diante de tanta oposição, queridos, ele vai mostrar agora, a partir do verso 9, como está o Deus nosso? Como está o nosso Deus? Será que o nosso Deus está apático diante de toda essa revolta? O que Daniel agora, meus irmãos, aqui num movimento de olhar, agora ele olha para a terra, para esses animais, agora parece que ele olha para o céu e ele começa a contemplar um ancião de dias, a partir do verso 9. Observe comigo que nesse ponto nós vamos enfatizar a serenidade de Deus diante da revolta e da oposição desses reinos. Ele diz assim: continuei olhando até que foram postos um trono, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Meus irmãos, perceba que figura aparentemente serena de uma pessoa ou de um juiz aqui, que estava centrado no seu trono, e Daniel ele vê exatamente essa figura como vários tronos, aqueles tronos que são colocados para um tribunal, e esse ancião de dias, ele se assenta no trono. Ele se assenta no trono para julgar esses povos. E, meus irmãos, perceba a serenidade com que o texto agora ele vai tratar a respeito das figuras que esse ancião de dias ele representa. Ele representa aqui, meus irmãos, também mostrando para nós que ele é um juiz, além de ser juiz, ele está como aparentemente num templo onde pessoas, miríades de miríades, estavam diante deles, e assentou-se no tribunal e se abriam os livros. Meus irmãos, essas são as figuras que Daniel apresentam aqui, de um ancião de dias que, diferente daqueles reinos que na interpretação da visão, Daniel diz que foi dado a eles um período de tempo, depois do seu julgamento, que foi dado a eles um tempo, a passo que um havia sido destruído de todo. Esse ancião de dias, ele reina eternamente. Ele é um homem que não está reinando agora, mas que já está sentado no trono constantemente. E o seu trono não é um qualquer trono, não é aquele trono estático, mas é um trono que aparentemente se move como uma carruagem de guerra. Perceba que o trono dele, meus irmãos, eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um trono com rodas. Esse rei, ancião de dias, ele estava sentado ali. E esse ancião de dias, meus irmãos, é uma figura que representa o próprio Deus. É uma figura que representa o próprio Deus, assentado no seu trono e que julga as nações. Mas o que essa visão, meus irmãos, ela produz para nós hoje? O que essa visão, dentro do contexto que Daniel está falando, o que essa visão produz para nós hoje? A terra, queridos, ela pode estar em constante turbulência. Os homens, nós podemos ver que tudo que está à nossa volta, às vezes, conspira contra nós, conspira contra a nossa fé, mas Deus está no seu trono. Deus está no seu trono e Ele trará juízo e trará justiça a toda a terra. O trono dele é firme e sempre eterno. E perceba que a figura de fogo aqui, irmãos, às vezes nós costumamos, as músicas contemporâneas usam muito fogo para falar de unção, mas fogo na Sagrada Escritura, em 90% das vezes, é juízo. É juízo. E o fogo aqui representa o juízo que esse ancião de dias trará sobre aquelas nações. E quando, meus irmãos, nós olhamos para toda a situação dos nossos dias,
nós temos que ter a certeza de fazermos como Daniel fez nesse dia. Olharmos para o céu e vermos que lá nós temos esperança, nós temos um Deus que está sentado no trono. Nós temos um Deus que, meus queridos, não deixa nada escapar aos seus olhos. Então, o que nós fazemos no dia da dor não é olhar para as aflições e para os perigos que nos atingem. É olhar para o autor e consumador da nossa fé, fazer como o salmista fez no Salmo 46, olhar e ver que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E nós devemos aquietar o nosso coração e saber que Ele é Deus, exaltado na terra, exaltado nos céus. Então, essa é a reflexão, queridos, diante do ancião de dias que nós devemos ter nessa interpretação. E Deus, Ele continua mostrando a partir do verso 11, queridos, agora a destruição, o juízo que virá sobre aquela nação, ou último reino apresentado. Veja o verso 11 e 12. Vai dizer: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de dia por um prazo e um tempo. Então Deus, aqui, queridos, traz juízo àquela nação ou àquele reino que proferia insolências, proferia blasfêmias contra o reino de Deus, contra os santos e contra aqueles que serviam ao Senhor. Ele os julga e os destrói, elimina. E qual esperança que nós temos nisso, queridos? Os inimigos do povo de Deus e os nossos inimigos, eles não prevalecerão para sempre. Eles não prevalecerão para sempre, porque, meus irmãos, a partir do verso 13, nós vamos ver que vem um que reinará para sempre. E ele é chamado no versículo 13 de o Filho do Homem. E não é coincidência o nosso Senhor Jesus Cristo se relacionar ou utilizar, a maioria das vezes, para se referir a si mesmo como sendo o Filho do Homem. Então, o que Deus está mostrando para nós, através da visão de Daniel, é que o Filho do Homem, ele estabelecerá o seu reino. Então, perceba que a narrativa apocalíptica, mais uma vez, esse ciclo que eu apresentei no início montado. As nações em rebelião, crescendo, se tumultuando como as ondas do mar, como um mar agitado. Agora esses reinos aparentemente dominando sobre o povo de Deus. Se os irmãos perceberem, meus irmãos, o Senhor entrega por um tempo, observe o versículo 25, que essa besta, esse último reino, ele magoa os santos do Altíssimo, e o Senhor entrega os seus santos por um tempo a eles, mas só que é um tempo determinado. Mas esse tempo determinado, ele se cumprirá um dia, de tal forma que agora o reino de Deus estabelecido, os filhos, os santos, eles reinarão com Cristo. Meus irmãos, o Filho do Homem aqui, Daniel está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. E não aqui se referindo, meus irmãos, àquela vinda escatológica. Se os irmãos perceberem, o versículo 13 vai dizer que ele vinha com as nuvens. Ele vinha com as nuvens, como se ele estivesse subindo em direção ao ancião de dias, e não vindo para a terra. Ele estava indo em direção ao ancião de dias, e ele foi conduzido até lá, e foi-lhe dado domínio e glória e reino. Meus irmãos, Daniel está se referindo à ascensão de Cristo depois da sua ressurreição. Depois que ele cumpre ali, meus irmãos, todo o seu ministério, agora como o Adão perfeito que veio para extirpar o pecado do povo de Deus, que veio e cumpre através da sua morte, ele ressuscita e ele sobe aos céus e encontra com o Pai, e está à destra do Pai intercedendo por nós. É a isso que Daniel está se referindo.
E perceba que também no verso 2, os reinos que foram julgados, foi-lhes dado domínio ainda por um tempo. Ou seja, existe uma história que ainda continuará. Ainda existe uma história que continuará. Então aqui não está se referindo essa visão ao último dia, ao fim escatológico, mas há um período no tempo em que o Senhor executará juízo às nações insolentes. Meus irmãos, e esse Filho do Homem, aqui, ele é apresentado como aquele que vem nas nuvens. Mas no Antigo Testamento, a única pessoa que vem entre as nuvens ou no meio das nuvens é quem? Deus. Só Deus, ele aparece ou se revela no meio das nuvens no Antigo Testamento. E esse Filho do Homem, ele vem nas nuvens para mostrar, meus irmãos, essa expressão, que esse Filho do Homem, ele não é um homem qualquer, um homem simplesmente, mas ele é um ser divino, para mostrar aquilo que a nossa confissão, ela ratifica, que Cristo, ele é Deus e homem. O Filho do Homem, ele é Deus e homem. E, meus irmãos, ele é da mesma substância, com o mesmo poder, igual em glória, Deus de Deus e luz de luz. Essa é a nossa confissão. E a Escritura, mais uma vez, sustenta aquilo que a nossa pública profissão de fé, ela guarda nos seus símbolos. Queridos, esse ancião de dias entrega a esse Filho do Homem o poder sobre tudo, domínio eterno que não passará. As pessoas às vezes olham para esse texto e falam assim, mas o reino de Jesus não foi instaurado plenamente. Mas o reino de Jesus, ou o reino de Cristo, ele foi instaurado quando ele veio a primeira vez. Ele várias vezes diz que veio trazer o reino de Deus. Quando ele veio, ele diz, eu vim trazer o reino de Deus a esse mundo. Instaurar ou começar o princípio do reino do Senhor através dele, aonde todos aqueles que estiverem nele fazem parte desse reino que será sempre eterno. Eu acho muito interessante, queridos, as figuras da interpretação, porque esse reino, esse domínio foi dado aos santos do Altíssimo. Verso 18 diz, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E o verso 27, mesma coisa, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Esse é o reino de Cristo, queridos. Um reino sempre eterno, onde os santos, eles não têm uma atividade passiva, mas eles reinam junto com o Rei das suas vidas. Ele reina junto com o seu Senhor. Nós reinaremos com Cristo. Os nossos cânticos dizem isso. Mesmo se a vida nos for tirada, nós podemos ter a certeza de que com Ele reinaremos. Reinaremos. Meus irmãos, como nós, diante de toda essa visão, esse texto que parece ser obscuro, mostrando que o reino de Deus prevalecerá, a estabilidade desse reino, a serenidade desse reino, mesmo em volta de tumultos do reino da terra, como nós tiramos algumas aplicações para nós? Meus irmãos, vivendo numa cultura hostil como a nossa, assim como era nos dias de Daniel, nós devemos saber que o sofrimento nunca vai durar para sempre. Se nós estamos sofrendo perseguição, seja no trabalho, seja na nossa família, seja em qualquer área que nós vivemos, se você está sofrendo perseguições, sofrimentos que às vezes parecem que não vão passar, queridos, eles vão passar. Eles vão passar. Eles não duram para sempre. Nós temos que ter essa certeza. E também, meus irmãos, nós devemos saber que no
no trono do universo está o nosso Rei. E esses aspectos, queridos, eles são aspectos que devem estar no nosso coração. Às vezes nós imaginamos que a aplicação ela é somente algo que eu tenho que fazer. Eu vou aplicar algo na minha vida, eu vou fazer. Não, a aplicação às vezes envolve conceitos que nós guardamos na mente e que nos dão diante da tribulação esperança. Quando as coisas estão cercando a gente, quando as tribulações estão nos cercando, nós temos a esperança no nosso coração de que Deus é quem está governando toda aquela situação e que no final ela servirá para o nosso crescimento. E mesmo que diante dela a nossa vida seja tirada. Meus irmãos, se a nossa vida for tirada diante das hostilidades do mundo e das perseguições que sofremos, nós seremos automaticamente promovidos a esse reino. Nós já passaremos a gozar da presença do nosso Deus, aguardando a revelação dele. Então, não há desesperança, não há preocupações para nós. E a última aplicação, queridos, que essas verdades de saber que Deus, Ele reina, de que o reino dele é estável e de que ele, meus irmãos, conduz todas as coisas, deve nos encorajar a permanecer fiéis. Fiéis à Sagrada Escritura. Foi esse o exemplo que Daniel e os seus amigos deu nos capítulos de 1 a 6, porque eles sabiam que o reino de Deus, ele permaneceria em pé, porque havia sido mostrado para eles, meus irmãos, através de visões, e não somente da instrução que eles haviam recebido, que o reino de Deus, ele é um reino sempre eterno, que o seu Deus conduz todas as coisas. E naquela visão de Nabucodonosor da estátua, ele viu aquela pedra talhada, que não foi talhada por mãos humanas, atingindo aquela estátua e destruindo ela toda, e aquela pedra começa a crescer e a tomar proporções assustadoras, mostrando o crescimento do reino. E aqui também, o Senhor, ele faz a mesma coisa. Diante dos reinos animalescos que nós vimos também o Filho do Homem subindo ao trono para reinar e conduzir e subjugar os reinos animalescos, fazendo exatamente aquilo que havia sido ordenado para Adão, que não conseguiu cumprir a ordem do Senhor. Mas o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele consegue cumprir isso, para a glória do nome do seu Senhor, para a glória do nome do seu Pai. Então, irmãos, viva sempre nessa sociedade sabendo de que seu Deus reina para todo sempre, e que nós temos esperança de um dia estar com Ele nesse reino. Amém? Santo Deus, nós lhe agradecemos, Pai, pelas tuas instruções através dessa visão, Pai, que foi passada há tantos anos atrás, mas que ainda nos fala, Pai, nesses dias. Nos orienta, Pai, porque o mundo é hostil à fé ainda. O mundo é hostil àquilo que nós acreditamos. Por isso, Deus, nós rogamos ao Senhor que nos dê força, nos dê, ó Deus, tudo o quanto nós precisamos para vivermos fiéis nesse mundo. Porque é isso que o Senhor requer dos seus dispenseiros, que eles sejam encontrados fiéis. Que nós, Pai, venhamos caminhar, ó Deus, na luz, como é propício ou como é devido àqueles que dizem crer no Senhor. Ajuda-nos, Pai, a resistir aos ataques do mundo, aos ataques da indústria cultural, aos ataques de Satanás do mundo. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a não nos contaminarmos com os manjares do reino desse mundo, mas que a nossa vida, que os nossos olhos venham estar, ó Deus, na eternidade com o nosso Salvador. É o que nós te pedimos, Pai, crendo de que o Senhor nos dará, Pai, todas as bênçãos, tudo aquilo que precisamos para te bendizer nestes dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
Meus irmãos, quero convidá-los a colocarem-se de pé. Nós estaremos encerrando esse momento de culto, entoando o hino 19, Rei Sublime. Do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória, luz que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó inimigos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, os altos céus. Louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois o pecado foram resgatados, agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Senhor, nós te louvamos, Pai, e bendizemos ao Senhor, que é o único e verdadeiro Deus. Nós te damos graças pelo privilégio que temos nessa noite de te louvar, ó Pai, através deste culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor Deus agora também receba também o nosso culto da vida, que nós continuaremos, Pai, a prestar ao Senhor com as nossas vidas no caminhar, Pai. Ajuda-nos, Deus, a resplandecer a luz de Cristo aos perdidos. E que nesse reino de trevas, Pai, a Tua luz brilhe através das nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos que temos recebidos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Deus vivo, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos. Meus irmãos, eu quero primeiramente saudar os nossos visitantes. Nós temos ali atrás perto do Edmilson, qual é o seu nome?